O que é que você desejaria mais? Viajar com muito dinheiro? Por que é que eu estou colocando essa opção? Porque às vezes a gente viaja e fica fazendo contas, né? É necessária a viagem, aquela viagem de lazer, de turismo, né, com a família, mas a gente tem que ir olhando sempre, se policiando para... e às vezes a gente queria ter um pouco mais para poder usufruir mais, né? Viajar com muito dinheiro é bom. O que é que você desejaria também? Também não. Ou, em termos de opção, comer com muita fome. Já comeu assim, com muita fome? Com muita fome. Então o que é que você escolheria? Viajar com muito dinheiro? Comer com muita fome? Ou descansar quando estiver muito cansado? Tirar aquele sono quando você estiver exausto. Alguém aqui já chegou muito cansado em casa? Muito cansado. Antes de chegar em casa, você já via a sua cama, já visualizava lá. E quando, quem sabe, você chegou, o sono ou o cansaço foi maior do que a fome. O sono foi maior. Eu gostaria de dizer a você que nós não temos aqui dados precisos, mas viajar com muito dinheiro é bom, mas você pode viajar até com um dinheiro razoável. Se alimentar com muita fome é bom, mas eu conheci gente que antes de conhecer a Cristo, e no fato de conhecer a Cristo, é claro que trouxe também novos horizontes. Mas, pastor, às vezes eu tinha que dormir por causa da fome, porque dormindo eu esquecia da fome, quando eu conseguia pegar no sono, por causa da fome, porque às vezes não tinha nada, isso em situações extremas de vida. Mas é possível ainda você dormir, e você pode suportar algum grau de fome. Como tem gente hoje à noite que vai dormir com fome, no mundo, uma quantidade enorme de gente, quem sabe até perto da gente aqui, que vai dormir com fome. Agora, o sono ou descansar muito cansado, a nossa mente não espera muito. Inclusive a sua mente, segundo os especialistas, não é? Ela, se você não dormir, ela traz bloqueio e você pode até estar de olhos abertos, mas você dorme. É o que acontece lamentavelmente com alguns que no afã de ainda irem mais um trajeto, né, na estrada, e às vezes até por necessidade, mas não tem necessidade que faça com que você arrisque sua vida. E aí já ouvi relatos, inclusive gente aqui do nosso meio, dizendo que acordou com o barulho do carro trepidando no meio-fio do asfalto da BR. E aí acordou e ele tinha dormido com muito sono que estava, e persistiu ali dirigindo, e então a mente ela bloqueia. E se depois você conversa melhor com o pastor Messias, que é da área, né? É psicólogo e tem desenvolvido essa área de a neurociência, não é? Essa parte cognitiva e da mente, que ele vai lhe explicar melhor. Por que eu estou perguntando isso? Porque o texto que nós vamos ver, Mateus 11, 28, é um convite aos que estão cansados que Jesus fez. Um convite aos cansados. Então abra sua Bíblia aí, Mateus 11, 28, e nos acompanhe também na projeção do material na tela, que ajuda muito a apreensão. Mateus 11, 28. É um convite maravilhoso, e nós vamos ver aqui esse texto tão conhecido, mas um desafio para as almas cansadas, para as pessoas sobrecarregadas, que quem sabe nós temos gente aqui no nosso meio, ou nos vendo, nos acompanhando pela internet, gente que está cansada mesmo, sobrecarregada. Mateus 11, 28, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Em outra versão tem sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Quem falou isso, essa pérola aqui maravilhosa, foi Jesus, Jesus Cristo. Foi ele quem disse, é uma das expressões, uma das citações maravilhosas que nós temos de Jesus. Aliás, todas as citações de Jesus que trazem um alento para nós são maravilhosas, não é? E essa aqui, quando a gente lê, só no fato de ler, já nos traz calma, quietude ao coração. Quando Jesus proferiu estas palavras, meus irmãos e amigos, o Senhor estava ensinando e pregando com seus discípulos nas cidades da Galileia, ou seja, nas cidades dos seus discípulos. O grupo apostólico era das cidades da Galileia. Jesus comissionou 12 apóstolos, eles faziam parte dessa, vamos dizer, dessa zona, dessa área, desse contexto dessas cidades da Galileia. E ele, no discurso dele, no versículo 1 em diante, ele começa até um discurso firme contra aquelas cidades. Ele começa, inclusive, a trazer palavras de juízo em relação àquelas cidades. Um discurso duro de Jesus. Mas ele chega agora no versículo 28 e diz essa maravilhosa expressão: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E o restante do versículo nós sabemos de cor salteado, os versículos 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou me deter ao versículo 28, tá certo? E fico aqui com a promessa de, uma outra quinta-feira, quem sabe, tratar sobre os demais versículos 29 e 30, que são maravilhosos, que são bênção para a nossa vida. Então, irmãos, o que é que nós queremos colocar aqui? Alguns aspectos objetivos em relação a esse convite de Jesus aos cansados, aos sobrecarregados. Ele é um convite singular, tá certo? Singular por quê? Porque o próprio Jesus disse: vinde a mim. Ou seja, há uma particularidade, há uma pessoalidade desse convite de Jesus, por isso ele ser singular. Ele não usa a expressão nós, ou o pronome nós. Ele usa vinde a mim, e só ele mesmo tinha condições de dizer isso, porque nenhum líder religioso, ninguém nasceu de mulher pode dizer isso aqui como Jesus falou. Vinde a mim, vinde a mim. Porque você note que a questão da coletividade é importante, e muitas vezes os segmentos religiosos, eles se fortalecem na corporação, nos seus integrantes, mas aqui há algo maravilhoso: o cristianismo não é apenas uma religião, é considerado uma religião dentro do aspecto de estudo social, político, e tantos outros, dentro da ótica humana, dentro do espectro humano. Porque na realidade cristianismo para nós é Cristo. Por isso que certo teólogo diz que o presente do cristianismo para os cristãos não são ou não é o fazer parte de uma religião. Não. O próprio presente do cristianismo é o próprio Cristo. É Cristo. Seguir a Cristo é que é fundamental. É o que nós chamamos de evangelho. Abraçar o evangelho de Cristo, viver o evangelho de Cristo, seguir o evangelho que é Jesus. Então é um convite singular. Vinde a mim, vinde a mim. E esse é um convite de Jesus. É um convite, mas não é um apelo. Não é apelativo. Interessante que Jesus aqui, ele não chega a usar muitas vezes da apelação. Aliás, ele não usa da apelação em hipótese alguma. Porque quem deseja e pretende seguir a Cristo, já coloque na sua mente, no seu coração, que você deverá fazer isso pela sua própria necessidade. É a partir da sua própria necessidade, porque você precisa de Cristo, que você vai segui-lo. E não porque Cristo precisa de você, como se fosse um por favor me siga,
Pelo amor de Deus, quem sabe, né? Me siga, por favor, olhem para mim, venham até a mim, por favor, não. Vinde a mim. Ele é carregado aqui de uma ordem, mas não é uma ordem de comando qualquer. É um convite ordem que nos atrai como um imã. Olha, tem um tempo que eu não vejo imã, não brinco com imã, mas lembro como garoto, brincava e eu achava interessante naquela minha mente infantil. E quem sabe alguns aqui, eu disse, meu Deus, como é que eles se repelem? E depois, se a gente muda o lado, eles se atraem, não é? Então, esse convite ordem aqui é tipo imã, que eles se atraem. Nós somos atraídos, nós somos puxados. Eu não nasci no campo, mas alguém aqui, quem sabe, conhece os girassóis, né? E não é em vão que ele tem esse termo. Porque diz que eles acompanham o movimento do sol, né? E eles vão acompanhando, somos nós. Acompanhando quando somos atraídos pela graça de Cristo, atraídos pelo fulgor da sua presença, atraídos pela sua graça, pelo seu poder, pela manifestação da sua misericórdia em nossa vida, nós somos atraídos e onde Cristo ele se faz presente, nós estamos ali atraídos por Ele, firmes com Ele, fazendo por misericórdia e graça parte desse ramo. Por isso que é um convite de Jesus. E este é um convite para vir, então, à pessoa de Jesus. É isso que faz grande diferença. Jesus está convidando os seus ouvintes, que estavam ali naquele momento, dizendo, olha, venham até mim, vinde a mim. É um convite pessoal, não é um convite para conhecer mais um segmento religioso que tinham tantos na época, mas venham até mim. E é esse, irmãos, o convite que Jesus faz, nós irmos até Ele, nós sermos atraídos por causa dEle, nós servirmos e seguirmos ao Cristo. É essa a grande preciosidade do cristianismo. Mas há um segundo aspecto aqui em relação ao convite, é que é um convite específico. É um convite específico, embora ele use o termo todos, não é? Mas quem são os todos aí? Os todos cansados e oprimidos. Não são todos no sentido genérico, expansivo, sem uma determinação. Não, aqui ele faz uma limitação. Aqui ele coloca, vinde a mim todos, porém, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Porque tem gente que não precisa, quem sabe, pensa, né, que não precisa de Jesus. E isso foi de tal forma, na época, que Jesus disse, olha, vocês que se acham bons demais aí, vocês não precisam de médico não, eu não vim para vocês não, fiquem tranquilos aí, que eu não vim para vocês não. Vocês que se acham aí, e ele estava falando justamente aos doutores da lei, os principais sacerdotes, os escribas, que sobrecarregavam o povo. Jesus aqui estava falando a um povo que era sobrecarregado por umas questões legais. Não pode isso, não pode aquilo, e na realidade, quando eu digo isso, não quer dizer que nós como cristãos podemos fazer qualquer coisa ao nosso bel prazer, não é assim não. Mas a vida cristã não é um peso, não é uma série de regras. Ninguém que batiza aqui é lhe dado uma série, um código de regras, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Não! Cristianismo é a liberdade em Cristo. E a nossa liberdade, quando é em Cristo, ela é feita de forma maravilhosa, sadia, e não de libertinagem, como alguns pensam. Porque, inclusive, hoje há um segmento que nasceu dentro da igreja evangélica, que diz, Jesus já levou todas as nossas dores, os nossos pecados, então tudo que eu fizer na carne não tem efeito nenhum, então eu posso me prostituir, eu posso tomar o que eu quiser, eu posso beber o que quiser, eu posso fazer o que quiser, porque tudo Jesus já levou na cruz. Olha que engano diabólico, irmãos. Mas nós sabemos que vida cristã, a vida com Cristo, não é uma série de preceitos. Deus deixou para o povo de Israel 10 mandamentos.
E uma série de orientações que a gente vê desde o Êxodo, um pouquinho, vemos em Levíticos, e lá em Números e Deuteronômio a ratificação dessas séries de orientações, necessárias ao povo de Deus. Mas os próprios escribas, os fariseus, eles ampliaram os 10 e fizeram mais de 600 preceitos que sobrecarregavam o povo. Eles mesmos, como disse Jesus, não cumpriam, mas sobrecarregavam o povo. E nós percebemos então aqui que esse convite é um convite específico, todos os que estáis cansados e oprimidos. Jesus enxergava diante de si pessoas esgotadas e exaustas por carregarem um peso nas costas. Qual foi o maior peso que você já pegou na sua vida? Aquele que doeu, seja você botando nas costas, ou nas mãos, ardendo as mãos, queimando, e você doido para chegar no lugar. Quando eu fui evangelista em nossa congregação em Sol Nascente, que hoje é igreja lá, templo bonito, toda vez que eu passo ali, eu olho, passo devagarinho até para olhar e digo, meu Deus, que bênção. Aqui tem um povo que glorifica o teu nome. E começou tão pequeno, começou num local tão rude, ou rudimentar, não é? Embora nós hoje, né, Sônia, temos saudades, quando a gente encontra os irmãos daquela época, porque era um galpão quente, um pouco mais adiante ali, próximo à esquina, onde hoje é a igreja, e nós ali cultuávamos ao Senhor e sentíamos ali o bem-estar de estar perto uns dos outros, num grupo pequeno. E depois Deus nos deu aquele lugar como aluguel, e depois compramos, adquirimos, por um milagre de Deus, por um milagre do Senhor, porque o proprietário ali, como eu já falei aqui, parece que ele não gostaria, não queria vender, ou ele queria, o dinheiro que nós ofertávamos, não era aquilo que valia, nós sabíamos, mas era o que tínhamos. E para nós termos aquele lugar, Deus fez com que esse homem conhecesse a Cristo. E depois nós recebemos um e-mail, na época dele, não se tinha WhatsApp. Ele disse, pastor, eu estou indo aí, Aracaju, e vou vender para vocês. Podem preparar aí, que eu vou vender. O Senhor me disse que é para vender. Ele disse, o homem é crente agora. E aí ele contou toda a história aqui. E nós conquistamos. Depois de juntarmos, a congregação lá juntando uma parte, a gente aqui. Mas por que eu estou contando isso? Porque ao lado ali, onde hoje é o templo, tinha um terreno ali. Tinha uma mangueira. E tinha umas formigas de roça, que uma vez eu vi ali, uma folha andando. Eu digo, meu Deus, que milagre, a folha está andando, é o vento. Mas não era. Era uma formiga embaixo dela, aquela formiga de roça. Que a gente fez de tudo para tirar elas dali, não teve jeito. Formigas persistentes ali, eu acho que até hoje elas estão por baixo ali do templo, porque foi difícil matar. Não é? Aquele formigueiro. E eu disse, não, quando eu levantei a folha, era uma formiga de roça. Daquelas vermelhas que, muitas vezes, se você quiser receber uma mordida dela, você tem que puxar o corpo, mas a cabeça vai ficar. Ela não solta de jeito nenhum. Aí vem o corpo, mas a cabeça, ela diz, pode tirar o corpo, porque a cabeça fica. Poliana até hoje, porque não lembra, mas a gente lembra do choro dela ali, muitas vezes, porque ela entrava no terreno, e aí as formigas, os pezinhos gordinhos dela, não é? E aí ela dizia, painho, a chubiga, painho, a chubiga, pronto. E aí choro só, não é? Diz que uma formiga de roça, aquelas formigas, elas suportam 50 vezes mais o peso delas, ela levando uma folha ou um objeto. Por isso que a gente vê o objeto sendo transportado, levado, mas não as vê. 50 vezes mais. Quem sabe tem gente levando 50 vezes mais uma carga que suporta. Sobrecarregados. Gente que está sendo curvada. Mas não é por causa de um desvio de coluna, um bico de papagaio ou algo parecido. São peso dos problemas, das cargas emocionais e espirituais que muitos estão tentando levar. E aí, cansa mesmo, irmãos.
cansa mesmo. Esse convite vem para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Se você, meu irmão, minha irmã, está cansado e sobrecarregado durante esse tempo, quem sabe durante anos, um cansaço, um sobrecarregar de fardos, 50 vezes mais, quem sabe, aquilo que você pode suportar. Jesus está falando para você nessa noite. E Ele está dizendo: vinde a mim, venha até mim. E nós percebemos que Jesus usa essas palavras, cansados e oprimidos, sobrecarregados, para expressar não simplesmente o cansaço físico, mas principalmente o cansaço espiritual. Porque cansaço físico, a gente resolve como? Tira uma boa soneca, não é? Vá dormir. Faça como Deus fez com Elias. Elias, você está cansado aqui, sobrecarregado, cansado, tem lutado muito, mas você vai dormir um pouco aqui. Chega aqui, coma esse pão aqui, durma, não é? Depois acorde, coma um pouquinho mais, durma. Porque cansaço físico, a gente resolve com um bom sono. Com um bom sono. Mas o cansaço da alma, o cansaço espiritual, irmãos, às vezes a gente vê o dia raiar, com sono, mas de olhos abertos, porque as cargas são muito grandes, e muitas vezes, a gente não quer soltar, ou não sabe como soltar, não sabe como tirá-las de nós. Pregando há anos atrás sobre esse texto aqui, justamente sobre esse texto, eu lembrei uma história que se conta de um cidadão que, na zona rural, no sítio, aqueles sítios, ele teve uma carona de um daqueles que estavam ali que tinha carro. Ele vinha com um saco nas costas, não é? E aí vinha caminhando, sem, as pessoas se conhecem, não é? A gente não deve estar dando carona a quem não conhece, mas ali no interior todo mundo conhecido. Então se para, só que não tinha lugar na cabine. Então a pessoa foi atrás. A cabine já vinha ali a senhora daquele homem que parou, e o filho e tal, então vai para trás. E ele subiu, e para quem mora no interior isso aí é tranquilo, né? Subiu ali, né? Só que quando aquele fazendeiro olha pelo retrovisor, o cidadão está com o saco nas costas, em cima do carro. Segurando, mas com o saco nas costas. E aí ele para, e aí pergunta: mas por que você não botou o saco aqui no piso aqui do carro? Por que você não largou a carga? Ele disse: não, porque eu já estou acostumado. Eu estou acostumado. Então, quem sabe, você até lamentavelmente já se acostumou, e tendo a oportunidade de largar a carga, você traz até em locais que você poderia deixá-la. E mais ainda, ou melhor ainda, lançar essa carga, como diz a Escritura, sobre o Senhor. Lança o teu fardo sobre o Senhor, diz o salmista, e Ele te sustentará. Lançando sobre Ele, diz Pedro, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, esse convite é específico para mim, ou a mim, e para você. A você que está cansado e sobrecarregado. Lançar sobre Jesus toda a sobrecarga, todo o peso. Lançar sobre Ele. Lançar e não pegar de volta. Porque algumas pessoas, é impressionante, elas até podem lançar. Mas depois ela disse: me dê de novo, Senhor. Eu lancei hoje, mas amanhã eu estou pegando de volta. E pega de volta, quem sabe amanhã e depois da manhã. E a gente vai e pega de novo e coloca nas costas. Um peso 50 vezes mais o que nós podemos suportar, quem sabe como aquela formiga. Aquela formiga que ela leva porque é o instinto dela e ela suporta.
Mas quem disse que você e eu podemos suportar? Um dia chegará uma exaustão tal como aquele exame ergométrico que eu estou para fazer por esses dias, e já vou começar a andar um pouco mais. Porque senão a língua vai ficar de fora lá, não é? E tendo que caminhar um pouquinho mais. A gente chega à exaustão. Se a gente pensar que é super-homem, super-mulher, super-crente, super-diácono, super-pastor, super-tudo. E nós nos enganamos muito bem aí, porque nós não somos. Nós não temos uma estrutura forte, como nós pensamos às vezes ter. Quando as nossas emoções, elas são confrontadas, elas estão em xeque. Quando a nossa fé, às vezes, ela entra em crise. E, por último, é um convite promissivo. Promissivo tem a ver com promessa, é um convite que vem acompanhado de promessa. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A promessa é o alívio. E não é uma só promessa de Cristo. É uma promessa que se torna em profecia, ou seja, de fato ele realiza. Quando o cansado e o oprimido chega até ele, ele traz alívio à nossa alma. A ideia aqui é que o nosso bom pastor refrigera a nossa alma e nos leva para as águas de descanso, como diz o Salmo 23. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera a alma. Antes da gente vir agora, eu estava passando o ferro dentro do quarto. Estou pedindo a Deus, por favor, que permaneça a tábua de passar dentro do quarto com ar-condicionado. Né? E quando sair para o restante do apartamento, pastor Flávio, uma sauna. Né? Uma sauna está quente. E olha que as janelas, mesmo chovendo, algumas janelas abertas. Eu digo, oh, que bom estava o quarto, vou voltar para lá. Quando você chega cansado, sobrecarregado, oprimido, até Cristo, até Jesus, Ele refrigera a sua alma. Ele alivia a sua dor. Ele tira a sua carga. E o restante dos versículos diz que Ele coloca um jugo suave dele, que depois nós vamos ver a profundidade desse texto, esse jugo suave de Jesus. Mas Ele, como bom pastor, refrigera a alma e leva até as águas boas, maravilhosas, onde nós podemos descedentar a nossa sede. Jesus convida os cansados para um descanso permanente. Por que é que eu coloquei isso aqui? Porque o sentido da palavra hebraica alívio, não é um alívio assim, é alívio agora e depois amanhã volta a dor. Não. Eu reputo a dor de dente como uma das piores. Eu sei o que é dor. Você quer ver alguém doutor? Eu sei um pouco o que é dor de dente, somente naquele período lá atrás. E agora, depois que me submeti a um canal, graças a Deus trouxe alívio. E sei o que é dor de coluna, de vida hernia discal. Mas qualquer dor, se ela volta, foi apenas um alívio, né? Algo temporário. Mas quando Jesus fala aqui em alívio, no sentido, aliás, do grego que foi escrito esse texto, aqui alívio não é alívio temporário. É o sentido aqui de um descanso permanente. Ou seja, ele traz solução e não alívio. Ele traz uma solução. Ele traz uma resolução para o problema. Ele não traz algo que pode remediar. Não, Jesus não. A medicina, ela procura e tenta solucionar, mas às vezes tem casos que ela diz, olha, aqui nós não temos como fazer. Então o jeito é remediar, não é?
é remediar, não há cura. Não há cura, mas tem como você viver com um alívio. Mas Jesus não. Quando Jesus fala isso aqui, eu estou falando no sentido espiritual. Ele traz solução completa. É descanso permanente. Eu finalizo, meu irmão e minha irmã, perguntando a você e pergunto a mim também, porque em vez em quando eu me vejo envolto em cargas que eu não preciso levar. Eu não preciso continuar com elas. Eu não preciso estar colocando nas costas e dizendo, eu vou ainda percorrer um tempo a mais, como se fosse parte de minha vida, como se fosse parte do meu corpo. Não. Que carga você tem levado? Que sobrecarga? Porque carga até nós levamos, né? As cargas, elas estão aí para nós conduzirmos. Mas sobrecargas? Que trazem um cansaço à nossa alma? Que às vezes a gente pensa até em desistir de tudo. De tudo. Em sepultar todos os nossos planos e sonhos. Porque estamos cansados de crer. Cansados de esperar. Cansados de esperar uma mudança que nunca vem. Que nunca acontece. E não acontece não é porque Deus não pode não, porque Deus pode tudo. Não acontece, quem sabe? Porque você não soltou a carga ainda. A sobrecarga. Você não lançou sobre o Senhor. Jesus disse para você, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. E eu vou aliviar. Eu vou trazer solução completa. Eu pergunto novamente, que carga você tem levado? Que sobrecarga você tem nas costas, na sua mente, dentro de você, e você tem levado? Hoje, agora, nesse momento, é o momento ideal para você lançar fora, para você tirar fora, para você ir até a Jesus, que aguarda que você lance sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele cuida, Ele trata. Qual é a sobrecarga? Vamos lançar sobre o Senhor, meus irmãos? Vamos? Lançar e não pegar mais. Lançar e não pegar mais de volta. Lançar sobre o Senhor e não trazer mais de volta. Se existe uma sobrecarga na sua vida, o momento de lançar agora sobre o Senhor. Lançar sobre o Senhor. Eu gostaria, Pedro, que nós entoássemos, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Depois eu quero voltar orando. E nós entoássemos esse cântico, a autoria dele, o autor dele, fez a música como se o próprio Deus, e é isso mesmo, Ele falando a mim, a você, não tenha sobre ti um só cuidado. É meu, somente meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Que a gente pensa, é só descansar? Coisa boa, tão fácil. Quem disse que é fácil assim? Que às vezes a gente quer só fazer. A gente quer fazer, quer realizar. E parece que quando a gente está com a sobrecarga, por mais que venhamos a fazer, nós estamos só trazendo mais carga sobre a gente. Porque chega um momento que nós precisamos lançar fora toda a carga, todo o peso diante do Senhor. O violão, o som do violão, ele é baixo assim? Vê se aumenta mais um pouquinho. Agora. Não tenha sobre ti
um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Ó Senhor Deus, muito obrigado que o Senhor deixou essa expressão maravilhosa, esse convite para todos os que estão cansados e sobrecarregados. Oh Pai, muito obrigado porque o Senhor promete alívio permanente através da ação poderosa do Teu Espírito Santo em nós. Nós somos impulsionados e levados a lançarmos aquilo que não faz parte de nossa vida, que são as sobrecargas, aos Teus pés. E o Senhor pega e lida com elas e resolve, e nos traz alívio, nos traz cura, nos traz, ó Deus, solução para a carga emocional e espiritual. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Pega agora, Senhor, por misericórdia, a carga desse irmão, dessa irmã, que ele lança agora sobre o Senhor. E traz alívio a essa alma, a esse coração, em nome de Jesus. Traz, ó Deus, cura. Traz, ó Deus, alívio completo. E que amanhã, no dia de amanhã e depois, e nos dias seguintes, nós jamais venhamos a levar fardos que não nos pertencem. Porque eles são teus, nós lançamos agora sobre ti. Ajuda-nos, ó Deus, a descansarmos, a aprendermos a descansar no Senhor. Que a nossa alma inquieta, inconstante e às vezes até desequilibrada, ela encontre quietude no Senhor. Nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.